O lateral direito Matheus França, também conhecido como Mateuzinho, viu a sua negociação com o Corinthians naufragar. E agora o Flamengo recebe um outro interessado, o Grêmio. Nós vamos falar os planos do tricolor para este jogador, o motivo pelo qual o Renato aprova a contratação. Mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Mateuzinho. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de baixar o aplicativo da Zapay, ZAPAY, a Zapay facilita a tua vida quando o assunto é IPVA, licenciamento, multas. E é isso aí, tá? O Detran segue dando o desconto, o Detran RS segue te ajudando de alguma maneira com o benefício do bom motorista e bom cidadão. Vai passando o tempo, o desconto vai diminuindo, mas ainda tá bom, tá? 22% de desconto, você pode garantir esse descontaço e parcelar ainda por cima. Usando o aplicativo da Zapay, você parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Não tem desculpa para andar sem regularização. Regulariza o teu veículo, repito, carro, moto ou caminhão, baixando o aplicativo de maneira gratuita, consultando e resolvendo a parada. Usa o cupom ADUPLA20 para ganhar 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento. ZAPAY. Eu quero falar com vocês a respeito das últimas horas e do interesse gremista em Mateuzinho. A informação foi divulgada nos últimos dias pelos colegas da ESPN e chamou a atenção o fato do técnico Renato, ao ser confrontado sobre o nome, não ter negado. Ele não confirmou, mas ele não negou de imediato. E o Renato tem adotado nas últimas entrevistas um tom muito duro quanto a nomes. Quando você colocava Gabigol, não. Caio Jorge, não. O Renato estava descartando os nomes tanto no bastidor quanto publicamente, mas quando se apresentou Mateuzinho na parada, ele disse, olha, não é nem sim nem não, e deu uma curva. Mateuzinho tem 23 anos, 1,71 m, e ele é um jogador muito interessante realmente. É um lateral direito de muita força. Eu, particularmente, tá mal comparando. Acho ele um pouco parecido com o Fagner em algumas questões, mas ele é um jogador de grande intensidade. Lembro daquele jogo da Copa do Brasil aqui na Arena, onde ele acabou com o Grêmio, foi muito bem. É uma jogada muito forte pelo lado direito que tem o Flamengo, ou tinha o Flamengo quando utilizava o Mateuzinho, e me chamou a atenção o fato do Flamengo estar disposto a negociar esse jogador. Mateuzinho teve alguns problemas de ambiente na temporada passada, lá no Flamengo. Talvez isso tenha contribuído. E foi no detalhe mesmo que Mateuzinho não jogou no Corinthians agora em 2024. Ele chegou a viajar para São Paulo e o negócio se desfez nos últimos segundos. Vamos dar uma olhadinha no Mateuzinho para poder falar um pouco mais sobre o que o Grêmio pretende com esse jogador, caso o negócio venha a evoluir, porque os clubes ainda estão negociando, né? Acho importante a gente deixar isso claro. Há uma ideia de negociação sim, mas eles estão ainda conversando. A gente vai perceber que o Mateuzinho é um lateral muito ofensivo, tanto que a gente arranca, né, nos melhores momentos dele, com o quê? Com gols. Se você olhar, né, um lance rápido, ou sei lá, você não conhece o jogador e abre os melhores momentos do atleta com esse tipo de lance, a primeira coisa que você pode pensar é, beleza, esse aqui é um ponta pela direita, né, porque ele tem uma vocação ofensiva muito interessante, ele dribla muito bem, ele vai para cima da marcação e ele procura o gol. Eu acho isso muito interessante para o lateral. O Bustos do Internacional, ele é assim, né? E a gente destaca muito essa virtude do lateral colorado e o Mateuzinho é isso pra mim, tá? É um lateral que ofensivamente tem uma vocação danada, tremenda. E defensivamente? Aí vem um ponto de análise. É o ponto mais fraco do Mateuzinho, até pela idade ele está corrigindo ainda. Não é um lateral ruim defensivamente, longe disso, mas é um lateral que precisa evoluir. E eu tenho uma opinião muito sincera a respeito de laterais, tá? Lateral que ataca muito bem, lateral que é muito capaz de fazer essa jogada de profundidade, é legal. Mas ele não me serve se ele não souber defender. Porque lateral joga na primeira linha de defesa porque ele é um defensor, né? Se você quer um atacante, você coloca ele na segunda linha, você coloca ele lá no meio campo.
Mas de qualquer maneira, até pela idade do Mateuzinho, eu acho essa negociação possível maravilhosa. É um jogador que chegaria para ser titular. Acho o Matheus França melhor do que o João Pedro, e eu sou fã do João Pedro, acho ele bom jogador, e é muito melhor que o Fábio, até pelas características físicas que o Matheus hoje dispõe. É um jogador jovem, de muita vitalidade, então assim, o Fábio nem arranca contra o Mateuzinho. Mas aí vem um detalhe que é importante para nossa compreensão, tá? A gente tá vendo aqui, ó, um jogador de drible, um jogador de uma jogada ofensiva muito forte, ó, de novo dentro da área, né? Um cara que tá sempre buscando a última parte do campo ofensivo, tentando sempre assistir os seus companheiros, mas o Grêmio está buscando de fato um lateral nesse jogador ou o Grêmio está querendo alguma coisa diferente? E aí vem um ponto que eu não sei se é um rumor de bastidor, eu sinceramente não sei se é ideia do Renato, o que sei é que é um nome muito aprovado pelo técnico Renato Portaluppi, mas o que a gente está escutando assim, sabe, de cocheira, é que o Mateuzinho ele não chegaria para ser titular da lateral direita, caso o acordo seja firmado. Ele chegaria para ser uma opção muito forte pelo lado direito de ataque. É isso aí, pelo lado direito de ataque. A função que hoje é do Galdino no time titular, nessa arrancada de campeonato gaúcho, poderia ser de Mateuzinho, o lateral direito. Justamente porque o Renato enxerga no Matheus essa virtude ofensiva muito forte, essa característica muito grande de atacar o espaço, de criar uma oportunidade de linha de fundo. Mas mais do que isso, o Renato também enxergaria neste jogador um processo de transformação que ele, Portaluppi, fez em outros atletas no Grêmio e que deu super certo, inclusive para o conceito tático do trabalho do Renato, que é um jogador de lado, preferencialmente lado direito, que tenha uma vocação ofensiva interessante, mas que principalmente ajude no aspecto tático, que feche a linha, que consiga ter um poder de marcação muito forte para ajudar o sistema defensivo. E aqui a gente vai lembrar do Ramiro, que fez essa função. A gente vai lembrar do Alisson, que era um ponta. O Alisson era um ponta no Cruzeiro e se transformou num jogador de equilíbrio pelo lado direito. Depois até o torcedor pegou uma bronca danada, né? Mas não dá para excluir o fato de que o Alisson teve sim um grande tempo dentro do clube e teve uma média muito positiva. E desde então, o Renato não achou este jogador de equilíbrio. O Renato não conseguiu achar este cara que consegue dar a sustentação pelo lado, sem perder a vocação ofensiva, mas também sem deixar espaços no setor defensivo. O Galdino é muito voluntarioso, mas ele não é esse cara. Sem contar que, tecnicamente falando, ele deve muito pro Mateuzinho, pro Alisson, pro próprio Ramiro, os jogadores que já exerceram com grandes virtudes aquele setor do campo. O Mateuzinho seria essa peça. Como ele é um jogador que a gente está vendo aqui muito forte ofensivamente, e tem como base as virtudes de um lateral, ou seja, um cara que fecha a linha, que sabe ler a jogada e que sabe fechar, né, o sistema defensivo, ele poderia se transformar com muita tranquilidade neste jogador, com a liberdade que apenas um ponta tem. O lateral ele vai para o ataque, mas ele está muito preocupado em voltar para ocupar ali a sua região de origem. Como meia, ele pode ir para o ataque e ainda dá tempo de pegar um ar antes de fechar aquele espaço. Então, essa seria a ideia. Eu não sei se esse negócio ele é certo do ponto de vista estratégico de mercado. Por exemplo, se você quer um ponta, eu sempre sugiro você contratar um ponta. Se você quer um meia pela direita, eu sugiro você buscar esse meia pela direita. O que o Grêmio pode estar fazendo é tentar contratar um lateral para transformá-lo neste jogador. E isso, de alguma maneira, é uma aposta. Mas convenhamos, toda contratação é aposta. Se você investir num meia pela direita ou num ponta pela direita, você estará apostando que ele vai dar certo dentro da sua cultura de clube, dentro da sua cultura tática, dentro da ideia do seu treinador, tudo é uma aposta. Se o Grêmio fecha a contratação do Mateuzinho, mesmo que seja para jogar numa segunda linha de meio campo, mesmo que seja para jogar ali como um meia pela direita ou como um ponta pela direita, como você quiser definir, eu ainda vou achar um bom negócio. Porque no pior dos cenários, você contratou um bom lateral direito. Um lateral direito que chegaria assim para brigar com o João Pedro ou para colocá-lo realmente no banco de reservas. Mas, repito, desenhando um time gremista, eu acho que essa ideia de ter o Matheus como um meia, né, não como lateral, ela pode ser muito útil para o momento, já que o Grêmio não encontrou a quantidade de jogadores que acreditava ideal
no mercado, principalmente nesta região, fazer esse tipo de investimento pode ser legal. O Renato é muito esperto, é muito inteligente e sabe transformar o jogador. E a gente está vendo aqui, é um atleta de muita qualidade, é bom jogador de futebol e mais do que isso, é jovem, tem muito a aprender, muito a evoluir. Eu quero saber a tua opinião, o que você pensa sobre e o que você achou aqui das imagens do Mateuzinho. Eu acho ele muito técnico, tá? Muito técnico realmente, é um cara que eu contrataria fácil. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.